Na nossa revisão sobre o assunto da segunda revolução industrial, eu já trabalhei com vocês na sala de aula esse assunto e quero só trazer aqui novamente algumas características dessa segunda revolução industrial. Isso é importante para vocês agora, no terceiro ano, porque aquele que for fazer o Exame Nacional do Ensino Médio no final do ano ali, vai ter que ter conhecimentos sobre primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, Belle Époque. É um momento decisivo na história da humanidade naquele período, né? Por isso o termo revolução. Eu havia comentado na aula, o termo revolução nem sempre está ligado então com uma guerra, né? Ele está estritamente ligado com uma grande transformação que aconteceu e que marcou, né? Se tratou de um marco dentro da história. Das características então da segunda revolução industrial, é preciso que a gente tenha em mente algumas coisas. Esse foi o período onde aconteceu um alinhamento entre a ciência e a indústria. Esse alinhamento, a gente alguns historiadores até chamam esse período de revolução tecnocientífica. É porque a técnica da produção se une com a ciência e forma então esse período que a gente chama de revolução industrial. Acontece uma expansão muito grande da ciência nesse período, né? Muitos cientistas passaram a desenvolver, a criar coisas novas, a descobrir coisas novas da natureza também, né? Gosto sempre de lembrar que nesse momento Louis Pasteur, por exemplo, ele acaba fazendo uma descoberta muito grande, né, na ciência. Louis Pasteur então é o pai aí da bactéria, né? Ele descobre que existe uma bactéria e a partir dessa descoberta a medicina começa a desenvolver muitas coisas, né? Antissépticos, anestésicos, se descobre as infecções, a origem das infecções, das inflamações, né? Pasteur descobre que o ar está repleto desses micro-organismos, né? E que é através deles, né, dessa bactéria, do vírus, é que o homem acaba se contaminando com as doenças, né? Então isso traz um avanço muito grande. Lembrando que o Louis Pasteur é o autor então do desenvolvimento. Ele desenvolve a pasteurização então, que é um processo muito conhecido até nos dias de hoje, né? Muito usado na indústria alimentícia. Essa revolução industrial, ela tem uma característica bem importante, porque ela não tem uma intervenção do Estado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas principais potências europeias, como França, Inglaterra e outras lá, Bélgica, a própria Alemanha, essas potências europeias na época, os seus governantes não causam nenhuma influência sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela é uma ascensão da burguesia, né? Então a própria burguesia faz esse investimento, né? Os donos das indústrias, os donos de terra, os grandes comerciantes, esses caras, eles injetam um dinheiro muito alto e faz explodir, então, causa essa expansão científica e também a explosão da produção. Características importantes também. É nesse período que a Revolução Industrial aplica o uso do petróleo e do aço. Petróleo como combustível, abandona-se então o carvão, usa-se o petróleo a partir de agora, a querosene. O ferro é abandonado, tá? E na segunda metade do século XIX, que é o período que eu estou falando agora, segunda Revolução Industrial, se trata de um período marcado a partir de 1850. Tá? Então lá por 1860, 1870, eles passam a usar muito forte o aço na indústria, né? O aço, um material mais maleável, fácil de moldar, mais resistente. Então se tem um ganho muito grande com relação a isso.
Das características também surgem inovações técnicas, né? Passa-se a ter uma corrida. Eu sempre faço uma relação da corrida espacial, que a gente vai estudar mais no final do ano, durante o período da Guerra Fria, com essa corrida pela produção, né? Essa corrida científica, para ver quem descobre o que, para ver quem inventa o que, a energia, a lâmpada, o motor elétrico, o telefone, nos meios de comunicação, são nos meios de transporte, acontecem grandes inovações nesses meios. Essa aceleração da produção, então, ela traz para a Europa uma sensação que as pessoas elas passam a se sentir muito bem. Elas entram na mente do indivíduo europeu de que eles não têm limite. O homem pode tudo, o homem quer. Tudo aquilo que ele quiser, ele consegue, ele vai explorando, ele vai aplicando as técnicas científicas e ele vai desenvolvendo coisas. E tudo isso traz determinado conforto para o homem na Europa. Eu tô citando o espaço meu, é um espaço europeu agora, porque a gente, quando entrar na partilha da África e da Ásia, a gente vai acabar conversando um pouquinho mais sobre outros lugares, tá? Lembrando que a América aqui, né, nesse período, os Estados Unidos já era um país formado, o Brasil já tinha se tornado independente, nós estamos falando de 1860, 1870, por aí. Então o Dom Pedro II estava no Brasil, né, procurando administrar aqui a coisa da melhor maneira possível, né, dentro de uma monarquia. Enquanto isso, na Europa, a coisa estava explodindo lá. Outra coisa interessante é nessa Revolução Industrial que acontece muito forte o uso da mão de obra infantil, também o uso da mão de obra feminina, tá? A mulher ela passa a trabalhar bastante durante esse período, e as crianças também. A indústria paga menos para esses dois grupos, né? Então para eles era vantagem contratar crianças e adolescentes e mulheres, né? O homem tinha a mão de obra um pouquinho mais cara. E uma coisa marca muito forte aqui: a explosão do trabalho repetitivo. Essa explosão do trabalho repetitivo, ele é bem marcado numa produção cinematográfica do Charlie Chaplin. O filme Tempos Modernos, acredito que alguns de vocês já devam ter assistido isso. Sei, algum professor deve ter passado. A gente posso até disponibilizar algum trecho ali na atividade do Class sobre essa aula, para que a gente possa entender sobre essa explosão do trabalho repetitivo, tá? Não se pensava muito nas consequências disso naquela época. Lembrando que EPIs, equipamentos de proteção individual, né, estudos ergonômicos, né, do corpo, com relação a movimentos repetitivos, com relação a como executar determinado tipo de trabalho, isso não era lá muito importante naquela época. O importante era produzir. As empresas estavam preocupadas com produzir e com o tempo. Tá? O tempo tinha um valor muito alto. Era dentro daquele período que a pessoa estava dentro da indústria que ela tinha que produzir, ela tinha que render, ela tinha meta para cumprir, e aquilo não era uma coisa fácil. Tá? Visto essa questão das características, então, as principais potências da época, vamos falar agora de potências econômicas. A partir da metade do século XIX até adentrar o século XX, por volta de 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial. Então esse é o meu recorte, eu vou pegar 1850, 1914. As principais potências do mundo, do globo agora, eram as potências europeias, Estados Unidos na América e o Japão lá na Ásia. Tá? Também, olhando para o outro lado da coisa, não falando só das potências e dos grandes, né, da elite da época, da burguesia, tem também o lado
o lado operário, né? O lado das pessoas comuns. É nesse período, então, que também começam-se as lutas de classes, as minorias passam a tentar buscar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. O movimento operário ele surge nesse período, né? Os sindicatos eles ganham força, tá? E é a partir desses sindicatos que o homem também conquista muitos dos seus direitos, né, trabalhistas. Surge no auge então dessa segunda revolução o imperialismo e o neocolonialismo, que eu vou trabalhar com vocês na segunda parte dessa aula, que vai gerar então as guerras mundiais. Tá? Então, fazendo uma pausa aqui no imperialismo e no neocolonialismo, quando eu falei de elite, né, tá ali fazendo essa corrida, essa luta pela produção, pelo capitalismo, aquela corrida desenfreada por trazer inovações e mudar a história da sociedade naquela época. Junto com isso vem a classe operária, que também luta pelos seus direitos, surgem os movimentos, surgem os sindicatos, a união dessas pessoas acaba lutando por melhores condições. Junto com tudo isso aí, a gente tem então o que a gente chama de Belle Époque. Então a Belle Époque ela surge no auge dessa segunda revolução industrial, e é quando o homem então ele chega à conclusão que ninguém pode parar ele, né? Então o homem ele tem essa visão de que ele consegue produzir muito, ele consegue criar coisas novas, ele consegue suprir as necessidades das pessoas na Europa. Eu tenho algumas outras fontes aqui que eu acabo estudando, como a História do Mundo, Uma Breve História do Mundo também, são 2 livros diferentes, né? Eles acabam relatando muito essa questão da Belle Époque e a influência que ela tem dentro da Europa, né? As pessoas passam a pensar que elas não têm mais limites, né? Elas podem trazer todo o conforto, elas podem trazer toda uma condição de vida melhor, e que aquele é o melhor momento, né? E realmente, se a gente for analisar isso, aquele realmente era um melhor momento da sociedade naquela época. Tá? Vou deixar uma questão sobre a Belle Époque. Tá? Vocês devem fazer uma pesquisa aí sobre isso, junto com essa aula lá no Class. Tá? Para não estender muito e ficar muito comprido, senão fica difícil depois. Na segunda parte dessa aula eu trabalho com vocês então com as ações imperialistas.